Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Nessa aula eu vou continuar falando sobre os movimentos retilíneos, especificamente sobre aceleração e propriedades gráficas. Fato interessante é que suportamos altas velocidades e nem percebemos. Um avião em cruzeiro, ele possui velocidade da ordem de 900 km por hora. E as pessoas se movem lá dentro, leem seus livros, como se nada tivesse acontecendo. Enquanto você assiste essa aula, você está se movendo a aproximadamente 100 mil quilômetros por hora em relação ao Sol. Em relação ao centro da galáxia, nem se fala, é uma velocidade maior ainda. Então, o que de fato nós sentimos são os efeitos da aceleração. Nós percebemos isso na montanha-russa ou num carro variando a sua velocidade de forma drástica. Essa é a tal da força G. Esse vídeo mostra o treinamento dos pilotos de caça, que tem por finalidade preparar os pilotos para situações reais, como em manobras rápidas. Veja que ele atinge cerca de 7 vezes e meia a aceleração da gravidade e desmaia. Deixa quieto isso daí, né? Então, pessoal, por definição, a aceleração é a taxa da variação da velocidade com o passar do tempo. A unidade no sistema internacional é o metro por segundo ou metros por segundo ao quadrado, como está indicado. Assim como a velocidade, a aceleração também é um vetor e possui módulo, direção e sentido. Então, variar a velocidade pode ser mudar o valor numérico, mudar a sua orientação, ou seja, mudar a direção e sentido, ou mudar os dois ao mesmo tempo. Usando a mesma ideia que nós usamos lá na velocidade, para obter a velocidade instantânea, né? Obter a aceleração instantânea em um dado instante de tempo, né? Nós tomamos o limite em que o intervalo de tempo vai a zero. Fazendo o limite, nós chegamos à derivada da velocidade em função do tempo ou a derivada segunda da posição com relação ao tempo. No gráfico V por T indicado aí no slide, a aceleração também é indicada pela reta tangente à função no ponto que você escolheu para calcular essa aceleração. Nós também podemos calcular a aceleração através da tangente do ângulo θ indicado no gráfico. Falando um pouquinho sobre os gráficos, né, o uso deles para descrição de movimentos é muito comum. Acho que vocês já perceberam isso nessa aula, na aula anterior, né? Porque nós conseguimos captar várias informações, extrair dados de forma rápida. Enfim, é um mecanismo muito importante na física. Vamos pegar um exemplo, né? Considera que o objeto, essa bolinha que está aí, ela se move de acordo com esse gráfico da posição em função do tempo. Vemos que o objeto ele parte da posição 0, tá? Da origem ali indicado no comecinho do gráfico, até chegar na posição 6 metros no instante 10 segundos, aproximadamente, né? Sua velocidade variou ao longo desse tempo, e isso fica evidente pela reta tangente. Veja que eu vou colocar 3 retas tangentes, e quanto mais inclinada para cima ela tiver, maior é a velocidade do móvel nesse trecho. Tá? Já no intervalo de 10 a 15 segundos, aproximadamente, o objeto permanece em repouso. Então a reta tangente ela fica na horizontal. Em seguida, o objeto começa a se mover no sentido oposto. E aí o que acontece é que a reta tangente agora ela fica inclinada para baixo e, portanto, a velocidade é negativa, tá? A velocidade negativa ela indica então que o móvel se move contra o eixo adotado, no caso aí para a esquerda. Tá bom? Então o movimento ele pode ser descrito, tudo que eu falei, por essa animação aí. Então a bolinha foi de 0 a 6, parou
e agora ela começa a retornar e vai embora. Agora vamos pegar esse mesmo gráfico, só que mudar o eixo. Então agora é um gráfico de velocidade por tempo. Vocês vão ver que a interpretação muda completamente. Então, nesse caso, o móvel ele parte do repouso. Então, no tempo zero, a velocidade é zero. E essa velocidade, né, ela vai aumentando, né, até aproximadamente 10 segundos, quando ele atinge a velocidade de 6 metros por segundo. E, de novo, a aceleração aqui, ó, ela muda. Né? Veja que nesse intervalo aí, ela varia. Né? Quanto mais inclinada para cima, maior a aceleração. Mas a aceleração aí é positiva, indicando que ela está no mesmo sentido da velocidade. Entre 10 e 15 segundos, mais ou menos, o móvel permanece com velocidade constante. E nesse caso, a aceleração é zero. Depois dos 15 segundos, agora a aceleração ela varia, ela fica negativa, né? E daí permanece praticamente constante. Essa aceleração negativa, ela indica que a aceleração está apontando no sentido oposto ao eixo adotado. Então veja que até 20 segundos a aceleração é contrária à velocidade. Então isso faz com que o móvel reduza a velocidade. Chegando em 20 segundos, o móvel para, porque a velocidade é zero. Depois dos 20 segundos, a velocidade passa, né, a apontar para o mesmo sentido da aceleração. Então, o objeto passa a aumentar a sua velocidade, porém no sentido oposto. Tudo isso que eu falei, né, o gráfico, ele resume o movimento que vocês estão vendo aí da bolinha. Tá? Então, é mais ou menos isso que o gráfico mostra. Vamos falar agora de algumas propriedades. O gráfico da velocidade em função do tempo, ele tem uma propriedade bastante interessante. Se a gente pegar a definição de velocidade e isolar o deslocamento, a gente vê que para calcular esse deslocamento basta fazer o produto entre a velocidade e o intervalo de tempo. Tá? Então, se eu pegar um gráfico de velocidade por tempo num móvel que tem velocidade constante, a gente percebe que o deslocamento corresponde à área sob a curva da velocidade em função do tempo. Veja que se eu calcular essa área em verde, eu vou estar fazendo ΔT vezes a altura V. Então isso me resulta no deslocamento. Tá? E agora a questão é a seguinte, né? Essa propriedade é válida para qualquer movimento? E a resposta é sim. Porém, o procedimento ele é um pouquinho mais complicado. Então, o que a gente vai fazer aí é o seguinte: nesse gráfico que vocês estão vendo, a função tem um comportamento que não nos permite calcular a área usando aquelas figuras velhas conhecidas. Então, o que a gente faz é dividir essa figura, né, em retângulos de bases bem pequenininhas, porque assim a gente consegue calcular a área desses retangulinhos, né, e somá-los a fim de obter a área abaixo da curva indicada. Né? Então a gente faz essa soma e calcula a área que nos dá o deslocamento do móvel aí nesse intervalo de tempo. Agora, é interessante que quanto menor for essa base, né, que é o ΔT, o intervalo de tempo, mais nós vamos nos aproximar da área abaixo da curva. Então, no limite em que esse ΔT vai a zero, o que nós temos é que essa área passa a ser calculada por meio da integral. Né? Então, vira uma integral de V de t dt. Essa integral, né, você vai calcular se você conhecer essa função, né, velocidade em função do tempo. Se você tiver essa equação, você pode calcular essa integral, né? E ela vai nos dar a área aí da figura que, no caso nosso aqui, corresponde ao deslocamento, tá? Uma observação importante é que a integral em um dado trecho ela pode dar negativo, tá? Tal como vocês estão vendo aí o ΔX2. Né? Por que que isso acontece? Porque nesse intervalo de tempo a velocidade é negativa.
né? Então, isso significa que o móvel está andando no sentido contrário ao sentido adotado. Então, se o meu eixo X estivesse apontando para a direita, é como se o móvel estivesse andando para a esquerda, ok? E aí, de qualquer forma, quando eu calculo a integral nos dois trechos, o deslocamento total é a soma dessas duas áreas, né? Que resulta no deslocamento x1 e delta x2, ok? Aqui um resumo para vocês, né? Como a integral ela é a operação inversa da derivada, aqui eu mostro um quadro, né, que resume essas operações, né? Então, se você conhece a função posição de um móvel, se você deriva uma vez, você acha a velocidade. Se você derivar de novo, acha a aceleração, tá? No caminho oposto, se eu tenho a função aceleração e eu faço a integral, né? A menos de uma constante, né, eu somando uma constante, eu consigo achar a velocidade. Agora, se eu tiver um gráfico da aceleração pelo tempo e calcular a área, né, que é a integral, na verdade, eu vou achar a variação da velocidade. Por isso, tá aí essa constante mais v0, porque eu somando ela, eu acho a velocidade, a função velocidade com relação ao tempo, tá? Se eu integrar a velocidade agora, eu acho a posição. Lembrando que a integral, né, ela me resultaria no deslocamento, mas a menos de uma constante, né, eu descubro também a função posição. Tá? Então esse é um quadro resumo bastante importante. Então agora vamos para os exemplos da aula de hoje, né? Então eu recomendo que vocês pausem o vídeo, tentem fazer os exemplos e retorna depois. Então, primeiro exemplo, uma pessoa inicialmente no ponto 3 no eixo X, permanece lá por um tempo. Depois caminha ao longo do eixo X até o ponto 1, fica lá um pouco, depois corre para o ponto 2 e permanece lá. Qual dos gráficos a seguir representa esse movimento? Então vamos lá, todos os quatro gráficos aí, eles são de posição em função do tempo. Como o móvel ele permanece um tempo parado no ponto 3, né, a gente vai procurar aí, você vai ver que todos os gráficos ele permanece, né, uma linha reta aí constante nos quatro gráficos. Mas quando ele caminha até o ponto 1, isso significa que a velocidade dele é negativa, ou, né, aí para esse gráfico de posição, a posição vai estar diminuindo de valor, né? A gente percebe isso acontecer no gráfico em A e no gráfico D. Ele fica lá um pouco no ponto 1 e depois corre para o ponto 2 e permanece lá. Tá? Então, como ele corre para o ponto 2 e permanece lá, o correr quer dizer que essa mudança de posição ela vai ocorrer de uma forma mais brusca, né? E aí depois ele vai parar na posição. Então, o único gráfico que nos dá essa possibilidade é o gráfico do item D de dado, ok? Exercício 2. Dirigindo um carro na direção X positiva a 60 km por hora, Maria testa seus freios ao parar completamente em 4 segundos. Então ela retoma a velocidade, levando 8 segundos para retornar a 60 km por hora. Qual das opções a seguir representa melhor sua aceleração? Veja, pessoal, nessa aula de hoje nós não fizemos nenhum gráfico de aceleração, né? Porém, não é muito diferente, a ideia é basicamente a mesma. Se ela estava inicialmente a 60 km por hora, isso por um dado tempo, significa que ela não variou a sua velocidade, então a aceleração é zero inicialmente. Sendo assim, a gente já elimina os gráficos A e B, tá? Então, ela para completamente em 4 segundos. Para ela parar, significa que a aceleração tem que ser contrária à velocidade, certo? Então, se a velocidade é para a direita, a aceleração tem que ser para a esquerda,
tá? Que nem aí indicado no segundo esquema aí, tá? E isso acontece num tempo de 4 segundos. Depois, então, ela vai retomar a velocidade levando 8 segundos, ou seja, ela vai levar um tempo maior. Então, isso implica que a aceleração seja menor, tá? Como a aceleração é menor, mas ela é menor, porém, ela agora aponta na mesma direção e sentido da velocidade. Então, pelo fato da aceleração aqui na segunda situação ela ser menor, então isso indica que o gráfico correto é o do item C, certo? Agora, o último exemplo. A figura representa o gráfico V por T do movimento de uma partícula. Item A. Qual é a aceleração nos instantes t igual a 1, 3, 5, 6,5 e 7,5? Item B. Faça o gráfico da aceleração da partícula em função do tempo. Item C. Qual o deslocamento total executado pelo móvel ao longo dos 8 segundos? Item D. Supondo que a posição no tempo zero é zero, em que instante a partícula passará de novo pela sua origem? E por fim, no item E, qual a velocidade média da partícula ao longo dos 8 segundos? Então vamos lá, pessoal. Tomando o gráfico aí aqui no esquema, para a gente obter a velocidade instantânea, a aceleração instantânea, em cada um dos instantes dados, eu vou utilizar o gráfico aí. Então, em primeiro lugar, eu vou traçar as tangentes no gráfico, em cada um dos pontos que ele pediu. E o que a gente percebe é que a reta tangente ela não muda se eu tivesse pego qualquer outro ponto dentro de um intervalo aí dado. Então, por exemplo, entre 0 e 2 segundos, qualquer ponto que eu pegue aí vai dar a mesma reta tangente. O mesmo para cada um dos outros trechos. Então, o que eu vou fazer aí é calcular a aceleração nesse intervalo de tempo dado. Tá? Então, eu posso calcular que é a ideia daquela tangente. Né? Então, você pega aí o triângulo, né, e calcula a tangente desse triângulo. Ou pode usar a definição também da aceleração média, já que ela é constante em cada um desses trechos, tá bom? Então, no tempo de 1 segundo, eu vou tomar então 2 menos 0, né? Então, velocidade final é 2, a inicial é 0. No intervalo de tempo 2 segundos, então aceleração 1 metro por segundo ao quadrado. No trecho 2, né, tempo igual a 3 segundos, velocidade final e inicial são iguais, então a aceleração é 0, né? No tempo 5 segundos, a velocidade, eu vou pegar aí, tanto faz o trecho que você pega, eu vou pegar um intervalo menor, tá? Então, velocidade final 0, a inicial 2, pelo intervalo de tempo de 1 segundo, porque eu estou fazendo de 4 a 5 segundos, tá? Então aí a gente chega na aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. No tempo 6,5, a aceleração é zero, já que a tangente está na horizontal. E por fim, no instante 7,5 segundos, a aceleração 2 metros por segundo, tá? Bom, sobre o gráfico da aceleração em função do tempo, veja que eu vou usar os resultados que a gente obteve no item A e colocar aqui no gráfico, né? Então, de 0 a 2 segundos, a aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado, de 2 a 4 é 0, de 4 a 6, menos 2, de 6 a 7, 0 de novo, e de 7 a 8, 2 segundos. Tá? Então, é só construir o gráfico. O item C, ele pede o deslocamento total aí, né, ao longo dos 8 segundos. Então, como a gente viu agora há pouco, né, o deslocamento é a área, né, do gráfico em questão. Nesse caso, eu não compenso calcular a integral porque são figuras, né, que nós conhecemos. Todos nós sabemos calcular a área de trapézio. Então, eu vou dividir essa figura em duas, tá, na verde e na laranja, e calcular o deslocamento em cada um desses trechos, tá?
Então, o deslocamento ΔX1, ele é a área do trapézio, que é base maior 5, mais a base menor 2, vezes a altura, que é 2 metros por segundo, né? Dividido por 2. Então, o deslocamento aí nesse primeiro trecho foi de 7 metros. No trecho 2, o deslocamento vai ser, então, base maior 3, base menor 1, vezes a altura, que é negativa, menos 2, dividido por 2. Então, essa área aí, ela é negativa, porque ela está nos dando, né, o deslocamento, o móvel está retornando no eixo, menos 4 metros. Logo, o deslocamento total, né, é a soma dos dois, e isso nos dá 3 metros. Tá? Isso significa que o móvel, né, andou para a direita no total. E aí no item dele pergunta se o móvel, a partícula, né, passará novamente pela origem. E aí a resposta é o seguinte: no intervalo dado, né, como a partícula parte da origem, da posição 0, e ela se deslocou 3 metros para frente, nesses 8 segundos ela vai parar na posição 3 metros. Ou seja, ela não passará pela origem novamente nesse intervalo. Depois não tem como afirmar, porque a gente não sabe o comportamento após os 8 segundos, ok? E o item E, ele pede a velocidade média, e aí basta a gente aplicar a definição, né? O deslocamento é 3 metros no tempo de 8 segundos, faz a continha 0,375 metros por segundo. É uma coisa que é interessante, se eu fosse representar essa velocidade média no gráfico, né, eu teria essa linha azul. E o que é interessante é o seguinte, o móvel ele faz todo esse movimento complicado, né? Ele parte do repouso, atinge 2 metros por segundo, depois ele para, volta e assim por diante, né? Faz esse movimento complicado. No caso, eu poderia substituir todo esse movimento complicado pelo movimento mais simples, que é dado por essa velocidade de 0,375 metros a cada segundo. Então, se essa partícula andasse em média 0,375 metros a cada segundo, ela chegaria no destino da mesma forma, tá? E isso você pode até calcular a área abaixo da curva azul, que você vai chegar nos mesmos 3 metros de deslocamento, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima.